Hoje a nossa reportagem traz o estranho caso do assessor do PSOL que faz conta. Isso mesmo, essa espécie rara existe, mas infelizmente está em extinção e está sendo sistematicamente atacada, violando todas as nossas leis ambientais, pela própria bancada do PSOL. Pois é, meus amigos, esse vídeo vai ser sobre o assessor do PSOL que foi demitido por saber fazer conta. Parece piada, mas é verdade e vocês vão gostar muito desse caso. Vai reforçar ainda mais o meu ponto de que muitas vezes a gente acha que só tem briga na direita, só tem divisão na direita, quando o pau tá comendo dentro da esquerda, ainda mais no momento de crise que eles vivem, por não saber o futuro do governo, por não saber se o Lula vai disputar a reeleição ou não vai disputar a reeleição. E dessa vez é uma briga, não é nem do PSOL com o PSB, o PDT ou o PT, é do PSOL contra o próprio PSOL. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. E lembrando que nós estamos fundando aí o Clube do Livro, que é a base, a pedra fundamental para a editora Valete, editora aí que nós vamos utilizar para espalhar títulos ao redor do Brasil e formar, né, uma grande massa crítica para que nós tenhamos aí nas próximas gerações, nos próximos anos, nas próximas décadas, né, gente bem informada, ocupando posições estratégicas para fazer a mudança estrutural que a gente precisa fazer no nosso país para finalmente essa bagaça entrar num rumo de país desenvolvido. Então, se você quiser apoiar essa iniciativa, ser um dos fundadores e, claro, receber os títulos aí na sua casa em primeira mão, se inscreva aí no Clube do Livro, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos lá! Tudo começou em 2025, logo no comecinho deste ano em que nós estamos, com a demissão de Davi Decache, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, economista do partido. Sim, o PSOL tem economistas. Ele foi dispensado após apresentar um estudo interno que indicava que em 2028 pode não haver dinheiro nem para pagar a conta de luz. O levantamento, baseado em dados da Secretaria do Tesouro Nacional, expõe uma incompatibilidade matemática no arcabouço fiscal e gerou um racha entre os psolistas aliados do governo. Veja só, meus amigos, veja só vocês, como a humanidade tem esperança por um lado e como ela não tem por outro. O lado da luz dessa história toda é que mesmo dentro do PSOL havia um economista que dizia o que eu estou dizendo há muito tempo, com base não em cálculos que eu fiz, óbvio que não tenho esta capacidade, eu sou um humilde replicador de pessoas inteligentes, eu só repito o que as pessoas que eu admiro e que são competentes nas suas áreas falam, né? Eu não tiro nada da minha cabeça. Então, é uma coisa que eu venho alertando há algum tempo, inclusive apresentei a PEC do equilíbrio fiscal por causa disso, de que vai acabar completamente a margem do orçamento do governo por causa das despesas obrigatórias, e no orçamento discricionário há espaço, né, para Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, CAPS, CNPq, muitos dos programas assistenciais, dos programas de governo, eles existem com gastos discricionários do governo, que não são obrigatórios. E qual que é a diferença? 92% dos gastos hoje são obrigatórios, e essa proporção só aumenta, vai ser 93, 94, 95, 96, até ultrapassar 100%. Como é que ultrapassa 100%? Eu explico já já. Mas nós vamos chegar num patamar em que 100% dos gastos são obrigatórios. E o que são gastos obrigatórios? Gastos obrigatórios são aqueles que a nossa Constituição obriga o governo a gastar e não permite que o governo corte. Então é o caso, por exemplo, de previdência. A previdência, nós não podemos cortar, né, a previdência de quem já está aposentado, né? É um gasto obrigatório. O máximo que se pode fazer é diminuir a curva do aumento de gasto com a previdência, mudando ou o sistema ou os parâmetros para você se aposentar, que foi o que aconteceu na reforma previdenciária. É uma economia sempre futura, nunca é corte. Gasto obrigatório não pode ter corte. Folha de salário de funcionário público não pode ter corte. O funcionário público não pode ser demitido por causa da estabilidade, ainda que haja um momento de crise fiscal, e também não pode ter diminuição de salário. Então, mais um gasto obrigatório. Saúde e educação, há uma proporção mínima do orçamento, que mínima parece pouco, mas é um piso bastante alto que precisa ser investido em educação e em saúde, e esse gasto não pode ser revisto, ele não pode ser racionalizado, você não pode deixar esse gasto mais eficiente, fazer o que a gente chama de spending review, que é o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, que é todo ano, governo e parlamento analisam onde que a gente colocou o dinheiro, qual foi o resultado disso, onde a gente coloca mais e onde a gente tira. Aqui não, aqui gastamos pra caramba, onde é que a gente pode, no ano que vem,
fazer com que o gasto aumente menos. A gente não pode, vamos cortar aqui para investir aqui onde funcionou. Vamos tirar de onde não funcionou para colocar onde funciona. Não, isso a gente não pode fazer, pela nossa Constituição. O que a gente pode fazer mas nem isso é feito. Onde não funcionou, a gente vai diminuir o ritmo do crescimento para que onde funcionou a gente aumente o ritmo do crescimento do gasto. A pergunta que a gente se faz todos os anos no Congresso Nacional e no governo é: como nós vamos gastar mais e em que proporção nós vamos gastar mais? Não existe a possibilidade constitucional de como vamos gastar menos ou como vamos realocar os recursos. Isso precisa ficar claro para vocês. Muito bem. Minha Casa Minha Vida, CAPES, CNPq, praticamente todas as medidas de meio ambiente, muitas das medidas de assistência social estão nas despesas discricionárias, aquelas despesas que o governo não é obrigado pela Constituição a gastar, ele gasta porque quer, com autorização do Congresso, claro. Ocorre que o modelo do arcabouço fiscal do Haddad nos obriga a gastar mais do que é determinado pela própria Constituição, que já é muito. Nos obriga a, num momento de crise, aumentar o gasto em inflação mais 0,6%. No teto de gastos do governo Temer, a gente só podia gastar até a inflação. No global. E se a gente quisesse remanejar e investir mais numa área, né? Então eu quero investir mais em educação. Era permitido, mesmo com teto de gasto. Como? Tirando de outra área, que é o que se faz em país civilizado. Eu vou gastar mais e vou priorizar aquilo aqui, vou tomar uma decisão política. Que essa é a dificuldade, essa é a espada de Damocles de um governante, de um político, né? É você ter que ter o desgaste de tirar de uma área para escolher outra e lidar com esse desgaste de priorizar a área que você acha que é correta. Aqui no Brasil não. Político não quer responsabilidade. Aqui eu gasto mais em tudo e digo que quem quer que a conta feche, na realidade é contra a saúde, educação, segurança, assistência, odeia pobre. É esse o discurso aqui. Pois muito bem, este sujeito fez um estudo aí e chegou à mesma conclusão que o Marcos Lisboa, que a Zeina Latifi, que o Paulo Bijos, que o Ricardo Volpi, que o Samuel Pessoa, que o Armínio Fraga, que o Pércio Arida, que o Gustavo Franco. Ele chegou na mesma conclusão que economistas, fiscalistas, né, ortodoxos, liberais, use o nome que você quiser, chegaram. A conta não vai fechar. Por quê? Dentro da despesa discricionária, apesar do nome dela ser discricionária, se discricionário significa que você tem certa liberdade dentro de determinados parâmetros para utilizar aquilo. Mesmo aquilo sendo chamado de discricionária, existe despesa discricionária que tem natureza de obrigatória. Tipo o quê? Conta de luz e conta de água. Eu, presidente da República, posso parar de pagar a conta de água ou de luz dos ministérios? Não, porque senão vão cortar. Mas esse orçamento não entra no orçamento obrigatório, entra no orçamento discricionário. Então a conclusão desse sujeito, do Davi, está correta em alertar a bancada do PSOL de que se nós mantivermos este modelo de arcabouço fiscal em que se obriga a gastar cada vez mais, o país vai entrar em colapso. E aí o que a bancada do PSOL faz? Muda de posição? Passa a criticar o governo? Defende a revogação do arcabouço fiscal? Não. Demite o assessor que chegou na conclusão. Isso me lembra Monty Python, que chega lá o carinha lá, message for you, sir. Aí o cara traz uma puta notícia ruim pra cacete, toma uma flechada. Isso me lembra, a cena é essa. Ou se não é assim, alguma coisa parecida. Message for you, sir. O cara vem com a mensagem, puto, o cara odeia a mensagem, ou degola, ou dá uma flechada no cara que trouxe a mensagem. É o que aconteceu. E vamos lá. Olha a explicação aí do sujeito. Faço parte de um grupo minoritário no PSOL, que representa mais de 30% do partido. Historicamente, nosso grupo já esteve próximo da maioria e já teve mais influência. A democracia funciona com equilíbrio, e um dos princípios fundamentais é a proporcionalidade. Isso significa que ao ocuparmos cerca de 30% da bancada, deveríamos ter direito a 30% dos cargos, incluindo assessorias e equipes técnicas. No entanto, ao decidirem pela minha demissão e ao nos negarem o direito a um ano de liderança, romperam com esse princípio. E aí, teve uma votação dentro do PSOL para saber se ele seria demitido ou não. E a votação teve o seguinte resultado, para vocês verem o racha no PSOL. Guilherme Boulos votou pela demissão desse cara, junto com Luciene Cavalcante, Henrique Vieira, Thalíria Petroni, Érica Hilton, Célia Chacriabá, Tarcísio Mota e Ivan Valente. Por outro lado, o restante da bancada do PSOL
votou para manter o economista que sabe fazer conta. Quem votou a favor da permanência dele no PSOL? Chico Alencar, Fernanda Melchiona, Glauber Braga, Luiz Erundina e Sâmia Bonfim. Mas, né, esses caras foram votos vencidos, né? Para vocês verem o quanto você ter uma estrutura tão ideológica e tão autoritária de partido faz com que você perca a noção da realidade, né? Você perca a noção do concreto, porque a ideologização é tamanha que se uma pessoa vem e traz um dado verdadeiro, e em vez das pessoas discutirem se aquele dado é verdadeiro ou não, que é uma discussão válida, beleza, você me trouxe esse dado, você me trouxe esse estudo, eu vou questionar os pilares dele, discordo dele. Pode ser, é legítimo, ele pode chegar a uma conclusão de que não. Os gastos obrigatórios não vão crescer tanto assim. Eu discordo. Ou concordo. Se eu concordo, bom, então a gente não pode mais fazer parte da base do governo Lula, porque ele tá indo com o carro a 1000 por hora a 1000 por hora para a parede. Então a gente também não pode ficar na base. Eles podem repetir aquela balela que eles faziam durante o governo Dilma, que eles sempre foram base, né? Aí o governo Dilma começou a afundar. Eu lembro até que o Jean Willis falava isso, ele era deputado pelo PSOL. Não, nós somos oposição à esquerda, né, do PT. Nós somos mais esquerdistas do que os petistas, por isso a gente faz oposição a eles, porque a gente quer que eles sejam mais esquerdistas ainda, né? Que é uma balela, evidentemente na maioria esmagadora das votações eles estavam juntos, e mais importante do que as votações de mérito, nas blindagens de ministros petistas e no impeachment eles estavam juntos, né? Então, meus amigos, isso me lembra também Stalin, né? Que na derrocada, né, de Stalin, em vez dele lidar com a realidade do que estava acontecendo, ele preferia executar aquelas pessoas que estavam alertando ele sobre o trem desgovernado, né? E me parece aqui que está acontecendo exatamente a mesma coisa.